E a aula foi, cadê? Essa daqui, tá? Aula 14 lá, que está no Classroom, de linguagem de programação, página web com vídeo do YouTube, certo? Então, vamos abrir aqui outra. Tem alguém querendo entrar? E aí, cadê? Você lembra qual foi o cantor, a cantora, Ana? Desculpa, professor, não entendi o que que o senhor disse. Você lembra qual foi o cantor, a cantora lá do vídeo que você tentou e não conseguiu? Era a música dela. Oi, não vi, não entendi. Taylor Swift, mas eu acho que funciona como qualquer. Deixa eu colocar aqui alguém, só para a gente fazer o teste. Bora jogar? E se você baixasse a Liga Veloz, sabe? Jogasse uma partida. Certo? A ideia é que você vem aqui, né, no compartilhar, clica no incorporar, seleciona, e aí eu vou vir no meu código HTML e vou colar ele aqui, certo? Vou salvar, e aí eu vou abrir o arquivo agora. O meu arquivo eu salvei ele com o nome aula, exemplo, vídeo YouTube, aula, exemplo, aqui. Aqui, Ana. Funcionou de boa. É como o Ronaldo falou, né? Pode ser uma questão de. Aqui, ó, vídeo indisponível. É, outro vai. Isso aqui ele vai sair, vai funcionar por fora. Vamos ver o. Mas pode ser essa questão de direitos autorais que não permite em alguns casos. Deixa eu ver aqui outra. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu pegar um vídeo. Ô, professor, Oi. tente colocar um cover ou um remix para ver se são os direitos autorais. Uhum. Deixa eu só atualizar aqui novamente. Vamos ver se agora vai. Foi. Qual foi o que tu sugeriu, Ronaldo? Com cover, é isso? É um cover ou um remix. Vamos ver se esse vai agora. Voltei.
Desculpa, professor, porque a Oi, internet caiu aqui. certo. Tá fazendo um teste agora com. A questão de Ronaldo foi colocar um cover, né? Não fosse um artista renomado. E aqui, nesse aqui, não conheço, tá? Se for um artista renomado, vocês me corrijam aí, por favor. Aí esse aqui funcionou, tá vendo? Aí quando eu coloquei aquele de Ivete Sangalo com o Whindersson Nunes, não funcionou. Então pode ser alguma restrição que o próprio YouTube dá. É porque o cover é de uma pessoa que pega uma música já de alguém Isso. famoso e repete. Aí acho que por isso que não tem os direitos autorais. Uhum. E o outro possivelmente tem, né? É Ivete Ah, e então foi Whindersson. por isso. Então Eu pode. peguei o vídeo oficial mesmo dessa cantora. Uhum. Então deve ter sido isso, então. Ok? Entendi. Resolvido, né? Entendi, obrigada. Nada, obrigado, Resolveu. Ronaldo, também aí pela orientação. Nas aulas anteriores, a gente viu a questão do. Então, tem até uma dúvida de Matheus Marcos, futuro prefeito de Riacho das Almas. Deixa eu ver se eu lembro aqui qual foi a dúvida dele. Foi com. Eu acho que era o nome da div que eu criei. Não, isso é o 7. Eu acho que foi com o 6. Aqui, ó. Esse é o 6. Deixa eu procurar o CSS dele aqui. A dúvida dele foi o seguinte, ó. Acho que a dúvida foi essa, Matheus. Me corrija aí, se tu estiver me ouvindo aí. Aqui na div eu criei o ID, né, a identificação dela com o nome retângulo, né? E aqui eu coloquei o nome retângulo, chamando ele, né, para fazer as devidas com as propriedades, né? Cor, tamanho, largura, as bordas. Aí ele me perguntou, então, se eu colocar aqui, ao invés de retângulo, colocar triângulo, vai formar um triângulo? Não. Isso é o nome de é como se fosse uma variável lá que a gente utiliza em Python, tá? Então, poderia ser qualquer nome aqui. Podia ser Matheus. Matheus, salvei. Aí aqui também, no primeiro, eu colocaria Matheus. Tá? O nome que eu desejar. Exemplo 6 com CSS. Aí eu vou executar aqui. Cadê? Exemplo 6 com CSS. Abrir com Firefox. Certo? Então aí tem aqui as bordas, né? Que a gente trabalhou, aquela questão de cada borda ter uma formatação diferente. Mas aí isso não interfere, não, esse nome aqui, tá? Esse nome é só o que a gente define como variável. Então, o que eu colocar aqui, eu vou chamar lá no CSS. Ok? Alguém tem alguma dúvida das aulas anteriores? Quem conseguiu assistir às videoaulas? De algum Eu queria exemplo saber, específico? eu tenho uma dúvida. Então, no caso dessas páginas assim que cria, no caso, esse triângulo, não pode criar, por exemplo, nenhuma outra forma geométrica, digamos assim. Não pode ser um círculo com um texto dentro dele. Só pode ser se for um retângulo. Não, pode ser outras formas geométricas também. Aí Entendeu? teria como ser tipo, porque no exemplo do triângulo, como é que vai colocar? Tipo, se colocar triângulo, aparece um triângulo, não entendi. No caso, a questão de se quisesse colocar um triângulo ao invés de um quadrado, não é isso? Ou um círculo, outras formas. Eu só pego se for um quadrado ou um retângulo. Nesse modelo que eu coloquei aqui, ele só vai pegar esses dois tipos de formas, entendeu? Entendi. Aí, essas outras eu posso até pesquisar para nas próximas aulas a gente tentar outro exemplo aí, com outras formas geométricas, tá certo? Paulo, Porque aí na verdade, a gente vai trabalhar dentro do CSS. Oi. Desculpa pelo atraso, Paulo. Paulo, eu tenho uma dúvida no sentido de que eu vi como chamar o CSS de uma maneira mais antiga, usando o link rel
em seguida style sheet, aí você determinava o tipo do documento com type, aí text, CSS, tá entendendo? Era um tipo mais antigo. A minha dúvida é se esse chamamento em CSS ainda funciona. Impossivelmente. Agora, pode ser que, dependendo do navegador que você esteja utilizando, entendeu? Então, existe mais de uma forma para você acessar um documento, criar um documento, né, com HTML. Até eu dei um exemplo, teve alguma das aulas aí que aqui, ao invés do jogo da velha, a gente utilizou o ponto. Só que aí eu lembro que até teve um exemplo que deu erro, né? E aí Foi. copiei e abri o arquivo novamente para poder ele funcionar. Aí eu pesquisando em alguns fóruns, lendo alguns livros, aí disseram que alguns navegadores não aceitam mais a formatação, né? No caso, chamar a variável utilizando ponto. Então, alguns utilizam o jogo da velha. Então, aí vai de navegador para navegador, porque o HTML ele vem sofrendo alterações, né? Ao longo dos anos. Então, a versão que está agora do HTML é o HTML5. Então, possivelmente, esse exemplo que você fez pode ser que funcione em outro navegador, né? E no navegador que você utiliza. Mas aí pode ter versão do navegador, pode ser que funcione no Firefox, não funcione no Chrome, pode ser que funcione nos dois e não funcione no Internet Explorer, né? E aí tem que Paulo, ficar ciente que quando você desenvolve uma página, você tem que testar nos principais navegadores, né? Que são os mais utilizados pelo cliente. Entendi. Paulo, eu dei uma olhada porque deixou de existir algumas tags. Aí eu fui entendendo por quê, mas só que eu não sabia se muitas funcionavam. Por exemplo, algumas, quando eu vi algumas pessoas aplicando, era depreciada, tipo, passava uma linha em cima dela, indicando que ela está depreciada. Só que nem todas foram depreciadas, tipo, do início do HTML5, muitas estão até hoje. Aí, às vezes, eu fico na dúvida, por exemplo, de fazer, porque eu não tenho como testar. Eu faço no papel, aí converso com um colega, geralmente, que está fazendo. Aí, às vezes, eu fico naquilo ali, sendo que aquela tag não funciona mais. Aí, eu fico pensando nisso. Não, Tá entendendo? tem que procurar utilizar as versões mais novas, entendeu? Exatamente esses códigos mais novos, porque se você utiliza uma versão mais antiga, pode ser que o navegador, se você estiver desenvolvendo um projeto, o navegador do cliente, ele não vai entender. Certo. Aí ele vai ligar para você dizendo que o site dele não está funcionando. Porque a questão não é o site, a questão é o navegador dele. Certo? Então, Certo, é por isso entendi. que é interessante você fazer sempre esses testes, né? Testar a imagem do navegador, aí, no caso, teste em quê? Internet Explorer, Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, né? Que é o da Apple, e aí são os principais, são os mais utilizados. Então, nesses você foca para que para que o cliente não ligue para você dizendo, eu não estou conseguindo acessar não e o problema é o site. Só que o problema não é o site, o problema é o navegador do cliente. Beleza? Tô entendendo. Beleza. Vamos lá. Fora das outras formas geométricas, tem mais alguma dúvida sobre os exemplos anteriores? Alguém tem mais alguma dúvida? Uma coisa, pessoal, algumas pessoas, ontem eu gravei a aula de desktop e aí eu mandei, né, o link da aula, só que aí depois foi que eu lembrei, como o vídeo eu gravei utilizei a minha conta institucional do Gmail, e aí como eu coloco no Classroom, na minha conta padrão, né, o @gmail.com, aí tô pedindo solicitação, então o que é que eu vou fazer? Depois, quando terminar aqui a aula da gente, eu vou fazer o download mesmo do vídeo e disponibilizar para vocês no Classroom, tá bom? Então, avisem aí aos colegas. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos. Cadê? Deixa eu pegar aqui a base já.
certo? Vamos abrir um outro que vai ser o CSS. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um quadrado, certo? E a gente vai colocar alguns efeitos nesse quadrado, certo? Então, ó, eu vou criar aqui dentro do body, eu vou criar uma div, certo? Dentro dessa div, eu vou criar, como funciona no HTML, como uma variável lá no Python. Eu vou criar uma div chamada de exemplo 01, certo? Aí lembrando que ele tem que estar aqui entre aspas, dupla. Ok? Vou fechar a div. Vou criar uma segunda div com o nome ID, com a identificação, né? Exemplo 02. Ok? E vou fechar a div. Eu faço isso já para não esquecer, tá? Às vezes você fazendo, aí termina na correria, você esquece de fechar a respectiva div. Então, eu vou colocar aqui aula, exemplo, quadrado, efeito, ponto, HTML. Ok? Ele já ficou colorido aqui. E aí eu vou colocar um texto aqui, né? Fique em casa durante, durante o isolamento. E no segundo eu vou colocar continue em casa durante o isolamento. Ok? Vou aqui colocar o título só para a gente dar um exemplo, forma geométrica. Certo? E aqui deixa eu ver qual é o meu CSS para seguir a ordem aqui. O último é o 9, então eu vou salvar o exemplo 10. Então, o outro vai ser exemplo 10. Certo? Então, aqui é o meu HTML, eu só coloquei isso aqui, né? O restante aqui digamos que é a estrutura, né? O esqueleto do meu código, certo? E agora onde eu vou criar as propriedades, vou criar o, o efeito, aí eu vou criar por aqui, certo? Lembrando que para comentar, né, eu utilizo barra, asterisco, asterisco, barra, comentário em CSS. Vou salvar. No meu caso aqui, eu vou salvar na minha parte estilos, com o nome exemplo 10.css. Ok? E agora eu vou para a parte boa aqui. Qual foi o nome que eu dei aqui? Exemplo 01, né? Da minha primeira variável aqui. Então, vai ser hashtag exemplo 01, abro e fecho as chaves, né? E aí eu vou colocar o tamanho, que vai ser igual a 100, 2 pontos, 100 pixels. Ok? A largura, que no meu caso aqui eu vou colocar 75. Vou colocar uma cor, background color. Vou colocar azul. Certo? Lembrando que eu posso utilizar também a paleta de cores, que tem várias disponíveis no... Ô, Certo? Paulo. Oi. Paulo, existe canal alfa, canal de transparência, tipo, você vai usar um código em hexadecimal, você pode usar o canal alfa para deixar, tipo, aquela cor mais transparente. Pode, só basta seguir o código hexadecimal dele. Tem algum aí Não, para mas eu tô... indicar? Senhor? Você tem algum código para indicar? Tipo, por exemplo, o preto é os 6 zeros, né? Isso, o preto é tudo Isso. zero, mas quando você quer deixar, tipo,
uma tonalidade mais clara, não cinza, mas ele mais claro, eu vi que você colocava no último uma opacidade, que era um canal alfa. Por exemplo, você usava 0,5, por exemplo, ele vai ter 5 de opacidade. Isso acontece nos dias de hoje, por conta que o curso que eu estou acompanhando em casa, ele faz 6 anos atrás, então é relativamente antigo. Ou seja, eu não sei se funciona ainda. Tem como você colar aí nos comentários o código que você pegou para a gente testar aqui? Tem, eu vou fazer isso agora. Coloca aí. E aí, ó, coloquei aqui largura, comprimento, largura, né? Altura, na verdade, eu tô sempre me confundo nessa parte aí. A largura e a altura, né? A cor, e agora eu vou colocar as bordas, né? A borda vai ter 1 pixel, vai ser sólida e vai ser a cor preta, certo? Mas poderia ser outra cor também, fica à vontade, ok? Então, essa é a primeira parte aqui do meu CSS. O segundo, aí eu volto aqui, ó, para não me confundir, copio, Ctrl C, jogo da velha, colo, ok? Abri, fechei, também para não esquecer. E aí eu vou para uma outra propriedade agora que eu vou utilizar, que vai ser essa aqui, ó. WebKit. Opa, WebKit transform. E aí eu vou colocar uma rotação nela, tá? Uma rotação de 30 graus. Aí utilizo esse DAG. Ok? Salvei. Aqui tudo certo. Exemplo 10.css. Aqui, por que 2 pontos? Porque esse arquivo está na pasta HTML. Então, ele vai sair da pasta HTML, vai entrar na pasta estilos, e dentro da pasta estilos, ele vai procurar esse arquivo exemplo 10.css. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver se funciona ou se vai dar erro. Era para ele ter ficado... Era para ele ter ficado levemente inclinado, né? Aí vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Vamos para o HTML aqui. WebKit Transform, essa é a propriedade. O Rotate 30 é o que vai fazer, é um parâmetro, né, que vai fazer o quadrado, no caso, ficar inclinado. Tamanho já foi, largura, cor e as bordas, certo. Pela lógica aqui, tá. Exemplo 02. Coloca aqui um BR aqui para ver se... Div, exemplo 02, exemplo 01. Fazer um teste aqui. Agora. Na verdade, os dois aqui, eles têm que ficar... Na verdade, é um só. Deixa eu... os 30 aqui, ó, o 30 DAG aqui, é o que faz ele rotacionar 30 graus, né?
E nesse caso aqui, exemplo 02, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Copiar esse, vamos ver se vai funcionar. Pronto. Então, o primeiro aqui, vamos colocar tudo, copiar e colar tudo dentro desse aqui. Certo? Pronto. Aí deixa tudo em um só. Então, eu posso pegar esse aqui e aumentar aqui, ó, 60. Alguém querendo entrar. E aí, ó, certo? Ele vai girando, tá? Então, essa é uma das... Eu posso aumentar também o tamanho aqui. 300. Aí a largura dele, né? Foi muito. 200. Deixa eu colocar esse BR aqui. Ele tá bem no topo mesmo. Pronto. Né? Então, esse aqui tem 30 graus e esse aqui tem 60, né? Então, ó, aqui eu posso excluir. Eu defino o tamanho, a largura e a cor. Aqui eu posso colocar uma cor vermelha. Então, pode ser um de uma cor e outro de outra, certo? Digo qual é a espessura da borda. Então, poderia ser espessura 3. E poderia colocar aqui uma borda, será que verde vai ficar bom? Bora ver. Certo? Então, ó, a espessura, né, e a cor que eu posso trabalhar. Ok? Cadê José Carlos? Conseguiu aí? Professor, eu enviei nos comentários. Certo, eu Desculpa pela zoada, professor. É que minha irmãzinha tava gritando aqui, chorando, eu tive que mandar ela ir pra lá, mas eu acho que agora já tá tudo bem. Fique tranquilo aí, esquente não. Isso acontece. É, no, uma das coisas de estudar em casa. Com 4 irmãos, com Exemplo 3 2. irmãos e irmãzinha. Tá vendo aí? Olha aí, Ronald. Eu José sinto pena dos irmãos, professor. Sinto pena de Carlos, não. Sinto pena dos Vai arrumar o que fazer, Ronaldo, vai. Olha aí, ó. A vítima aqui sou eu. Oi? Aquela configuração lá que você passou, José Carlos, ele deu como resultado isso aqui, tá vendo? Esse fundo aqui esse background do quadrado, né? Na verdade, da forma geométrica, né? Porque não tá bem um quadrado, certo? Então, essa é outra possibilidade que a gente pode colocar. Eu posso também... Bom, Oi, eu tô com uma dúvida. Eu vi que por diga. causa da inclinação do caso desse retângulo. Eu vi que ele está inclinado Isso. mais para um lado, digamos assim. Tem como inclinar ele para a esquerda, digamos assim, ou ele só inclina para esse lado? Tem como direcionar Vamos esse ver lado que ele... se colocar negativo, né? Boa pergunta. Vamos ver se colocar negativo, o que é que acontece? Aí, ó. Ah, que legal. Entendeu? Você coloca ele negativo. Entendi. Menos Obrigada. 60. Entendeu? Por nada. Ok? Então, se você quiser, vai ter algum momento na sua vida que você pode precisar disso. Eu posso aqui também, ó, colocar
um H2, um H3, certo? Exemplos, exemplo de formas geométricas rotacionadas, certo? Barra H3. Ô, Paulo, Oi. em um dos seus vídeos, o senhor disse que mesmo que não colocasse o H1, ele ia considerar, ia pegar tudo que você colocou. É eficiente, não dá problema de jeito nenhum. Eu vou fazer esse teste agora. É a questão do navegador, José Carlos. Aham. O navegador aqui aceitou, mas ele subiu, ó, tá vendo? Quando eu coloquei, quando eu fechei aqui, Eu sou um negócio. aí ele fica abaixo, tá vendo? Quando eu fechei a tag, né? Quando eu não fechei aqui, salvei, ele funcionou. No entanto, ele vai mudar aqui, ó, tá vendo? Então aí Tô vendo. Eu olhei pra é uma falha que o navegador não permite, né? Ele dá esse erro, porque isso aqui é um erro, né? Aí pro usuário que vai acessar a página web lá, isso aqui ele vai dizer que o site está com problema, certo? Mas aí, se você tiver. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu só concluir esse aqui. Se você tivesse utilizando aqui, vou apagar isso aqui, tá? Se você fizer dessa maneira aqui, cinco, quatro, três, dois, um. Vou salvar. E agora eu vou executar aqui. Ele vai funcionar de boa, tá vendo? Não vai ficar nada, não vai ficar nada atrapalhando a frase anterior, certo? E aqui eu só abri a tag, né? Então, aí se você se o usuário estiver utilizando uma versão antiga do navegador, pode ser que aí ele não funcione, né? Então, né, é como eu costumo falar, você tem que trabalhar com todas as possibilidades, né? Com todas as possibilidades que o usuário ele vai ter lá um computador, é, um processador Celeron com Windows XP e que ele nunca atualizou o navegador dele porque ele acha caro acessar, mandar o computador dele para manutenção, né? Então, aí ele vai precisar acessar, e ele vai precisar acessar aquela página, né? Então, aí você tem que trabalhar com essas possibilidades, ok? Pessoal, alguma outra dúvida, alguma outra pergunta? Tudo tranquilo? Ô, professor, o senhor vai ficar Oi. até que horas agora? Até umas 5 da tarde, tá bom? Não, depende, né? Se o senhor tiver assunto até lá. Ronaldo, não meta a mão Não, no é fogo, porque. não, Ronaldo. Mas é porque vai ter. Já vai ter. Daqui a 5 minutos vai ter aula de matemática. Se A já não tela de começou, né? matemática, né? Isso. É para todos os segundos ou só para o segundo de vocês? Não, para todos os segundos. Todos os segundos? Beleza. Ele Então, disse que era para eu botar teria só, presença. eu tenho só mais um exemplo aqui. A minha ideia seria ficar até meio-dia, mas aí também eu sabia que vocês poderiam ter outra aula. Então, eu vou fazer esse outro Uhum. exemplo rapidinho aqui e vocês seguem para a aula, certo? Deixa eu abrir aqui. Se lembre que o computador, o software, ele nunca pode saber que você está com pressa, tá? Se ele souber que você está com pressa, dá sempre alguma coisa que não estava nos seus planos, tá? Cadê? Com o auxílio. Peraí, deixa eu. É professor Júnior, né? Na outra aula.
Isso. Ele colocou que era pra colocar presença agora, já já. Sim, não esqueça de marcar a presença, tá? Aqui vai ser 11. Pegar logo aqui para a gente ganhar tempo. Ô, professor, desculpa. Ele já postou a aula. Era só pra colocar presença. Só pra escrever presença na turma. Perdão. Então pode ir até 5 horas, né? À vontade. Não, Ronaldo, mas não. Minha live. Não é que o professor não vai ensinar a gente a hackear as coisas hoje? Muito bem. Opa! Aí eu gostei. Ô, professor, você ouviu aquele negócio do Anonymous? Não, vi não. Saiu coisa nova, foi? Ó, e depois você dá uma pesquisadinha. Anonymous, vou escrever aqui no chat pro senhor. Eu tava assistindo uma série que eu tava lembrando de vocês, né? Na verdade, não sei se vocês já assistiram. Ela é imprópria para menores de 18, mas vocês, eu conheço vocês. Uma série chamada Ctrl Z. Assistiram já? Eu ainda não, vou assistir ainda. Me indicaram já. São episódios curtos. É estilo uma malhação do México, entendeu? Mas aí tem uma tecnologia lá que o cara de... Vou dar um spoiler aqui, tá? O cara de TI, ele hackeia a rede lá da escola e começa a descobrir os podres da galera. Essa série é muito boa, professor. Não tem condição. Olha, pessoal, assista essa série aí que eu botei pro senhor. Certo, tá na Acho que você vai gostar. Tá. Peaky Blinders, acho que você vai gostar. Vou até copiar pra não esquecer. Professor, essa recomendação de Ronaldo é muito boa, qualidade mesmo, viu? Uma das melhores séries que eu já assisti. Sinceramente, professor, na real. É ou não é, Heber? Tá certo. Demais, incrível. Qualquer coisa, se você ver seu CIEP depois alterado, não reclame. Que é isso, professor? Agora, olha, é proibido para 18 também, viu? Essas daí. Ah, certo. Então você não pode assistir. Preciso conversar com sua mãe. Mas eu coloquei a data errada, professor, no Netflix, aí deixaram eu assistir, entendeu? Coisa bonita, não tá? Olha, o personagem principal, ele não se alimenta, ele fuma. Só digo isso pro senhor. Ô, saúde, né? E apoio, homem? Eita. Muito bem. É estilo... Tava lendo como é... O livro de Steve Jobs, né? Que fala da vida dele, e aí tem uma parte lá no livro que ele só se alimentava de frutas, né? Maçã. Steve Jobs é meio viajado, né? E por várias vezes aí relata lá no livro. O pessoal reclamava do cheiro dele, né? Ele achava que por conta que comia isso, também não precisava tomar banho, não. Eu vi isso aí também. Assim, não é a melhor pessoa, é uma pessoa que deixou um legado aí pro resto da vida, né? Mas é uma pessoa que a pessoa prefere... É uma pessoa que a pessoa prefere ver do outro lado da tela, né, professor? WebKit, transforma. 2S. É melhor ficar só com o legado dele mesmo. Vamos lá. Ei, Paulo, quando é que o senhor vai ensinar a gente a hackear mesmo? Falou no assunto aí. Rapaz, vocês estão perguntando a pessoa errada, viu? Que de rede. Ô, Paulo. Não anjo nada. Mas já não. O senhor deve ser aquele tipo de cara que o cara não sabe nada da vida. Quando ele vai olhar, trabalhou na NASA, na Interpol. Amém, Senhor. Que os anjos digam amém. Ô, professor, me disseram que foi o senhor que ajudou a lançar aquele foguete lá.
Rapaz, tu viu aquilo ali, rapaz? Tava assistindo. Ei, tu é Tava. doido, homem. Que tecnologia da puxa, né, não? Os caras são topados, ó. Quando É eu quero ser porque... igual a ele. Mas você não cresce mais não, professor. Ei, mas, ô, professor, é porque... Imagina, a estação tá viajando a 17 mil quilômetros, parece. E o cara tem que colocar a nave no momento certo, na hora certa. Tem que ser muito Eles já cuidadoso chegaram naquilo já lá, ali. não foi? Já Foi, chegaram já já no chegou. destino? Já. Muito massa, mano. Certo, vamos ver se vai funcionar agora, tá? Exemplo com efeito mouse. Deixa eu ver aqui se funciona e a gente vai para os detalhes. Nem apareceu, é? Que riqueza. Basta assim. A div. Certo. Culpa de Ué, Carlos. tá vendo? Tá hackeando aí meu computador aí de longe. Ah, Ainda não, professor. Quer dizer, tô não. é, eu acho que É, foi olha, isso. professor, esse negócio, eu toquei nesse assunto de hackear. Porque esse grupo que eu falei pro É, senhor, esse Anonymous, tá rolando um boato aí que ele hackeou o site da polícia de Minneapolis por causa dos protestos. sim, Depois que você dá lá. uma pesquisadinha. Aí essa Hum. madrugada liberaram os dados pessoais do Bolsonaro, de um monte de gente aí. Eita gota, foi mesmo, velho? Eu vi agora no Diário de Pernambuco, no Deu Instagram bom. oficial mesmo. Cê, deu bom. Agora é que ele fica nervoso mesmo. Tá rolando esse grupo. Já foi. Ele tá meio, ele anda um pouco nervoso. Não sei por quê. Foi a cloroquina, professor. Oi? A cloroquina. A cloroquina. Eita, senhor. Vamos lá, vamos lá. Vou botar aqui o nome de Ronaldo para ver se o negócio funciona. Eu chego a me sinto honrado, professor. Que é isso? Ô, Paulo, Oi? eu Diga lá. tenho um filme também pro senhor assistir, chamado O Pronto. Quinto Poder, do Wikileaks. O quinto poder. Certo. Dê uma procurada no filme O Quinto Poder. Esse Bota no filme é chat, legal, homem. fala a história do Wikileaks. Bota no Hum, chat, Carlos. eu acho que quem tá invadindo as coisas é vocês, sou eu não. Oi, professor. A gente é novo, a gente entende essas coisas. O senhor tá muito velho já. Você não tá entendendo como hackear os negócios, não. Eu vou dar Dois uma a olhinha pro zero, senhor. 2-0 para você, Ronaldo. Obrigado. 2-0. Mas cuidado, quando voltar eu tenho algo mais poderoso para mexer nos seus Ô, brios. professor, o senhor acha, sinceramente, que as aulas vão voltar esse ano? Com certeza, se Deus quiser. Porque eu não tô Como é? botando muita fé nisso, não, professor. Você não viu não assistiu o jornal ontem, não? Sim, homem, eu vi que vai ter a reabertura, mas 30 mil mortes Recife já já. tava com trânsito já? Sim, mas vai, não tá. É um sacrifício, professor. Tá abrindo pra É, matar a gente. é. Fazer o quê? Aí vai todo mundo com sua máscarazinha, seu álcool em gel, né? Quando for Mas, espirrar rapaz, na sala. oi. Chega lá, dá um abraço no Paulo. É isso mesmo, cara. Chega É, lá, dá logo aquele abraço, né, que o povo já dá. eu vou com uma roupa especial, né? Uma roupa Eu tô logo especial imaginando você chegando. com a roupa de alta. Olha, professor, eu vou com aquela roupa da peste negra dos médicos. Aquele bico Ave de tucano, Maria. pretom. Aham. Você vai ver. Chega lá no estilo. Eita, deixa eu ver aqui. Que mistério foi esse aqui? Ai, senhor. Exemplo 11.css, ok. O ID. Deixa, às vezes funciona quando faz isso.
Peraí, tem alguma coisa bugada aqui. Por exemplo, com efeito mouse. Ah, beleza. A ideia era que quando eu colocasse o mouse, a forma geométrica, né, ela tivesse um efeito, né? Esse seria a meta, né? Deixa eu diminuir o tempo aqui para ver se vai. Vai ser um segundo. Deixa eu mexer aqui na rotação. Exemplo 11, certo? Não funcionou. Coisas do ao vivo, né? Acontece. O senhor foi dizer que tava com pressa? Tá vendo? Foi dizer que ainda bem que não vai precisar vocês saírem. Ai, ai. Deixa eu ver aqui se foi. Não, mas o transform daqui, tá vindo daqui. Certo. Um segundo, transição. Deixa eu diminuir aqui para ver se acontece alguma coisa. Não foi. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês que eu esqueci. No exemplo anterior, cadê aqui? No exemplo 10, que é a questão aqui dessa propriedade aqui. Eu posso trabalhar com o WebKit, o WebKit Transform, pode ser o WebKit Translate. Isso aqui acho que ele não está mais funcionando. É exatamente o que José Carlos falou. Tem alguns que não funcionam mais. Deixa eu ver se esse Matrix vai. Também não. Então, esses eram outros tipos que você poderia utilizar. Né? Matrix. Transform. Transforme. Qual foi o outro? Deixa eu ver se esse. Então só está funcionando agora o transform mesmo. Na verdade, era outros formatos do efeito, né? Só funciona esse aqui mesmo. Ok? Então, o efeito com o mouse aqui não funcionou. As cenas para os próximos capítulos. Né? Deixar essa observação aqui. Que não... largura, altura, transforme... Mas não precisa de dois Ô, pontos. Paulo, Oi? eu tenho uma sugestão. Não tem as vírgulazinhas, tipo, o senhor determina o comprimento, aí um segundo, aí Um vírgula. Será segundo, que... isso. Bora ver. Deixa eu colocar. Eu coloquei esses pontos agora, mas o ponto não vai ser, não. Os pontos. Vamos ver se é a vírgula. Salvei. Não. Não funcionou também. Beleza? Vamos lá. Vamos recapitular aqui algumas outras coisas aqui. Cadê? O que foi que a gente viu? E viu o primeiro exemplo com HTML, que foi esse aqui, né? Eu criei
aqui, ó, H1, H2 e um parágrafo, né? Aí o primeiro eu coloquei texto azul, texto verde e o meu primeiro exemplo, HTML, CSS, né, que era o parágrafo. Né? Bem que eu mudei os valores. Azul, verde, e aqui tá azul, green. Ok? Então, vamos ver como é que funciona isso, hein? José Carlos, tu consegue fazer esses exemplos no tablet? Executar? Não, professor, eu faço no papel e procuro o pessoal que faz, aí mostra, aí eu fico comparando, mas executar não. Mas não dá não para instalar um, um editor de texto, tipo o Notepad, não? Ô, professor, eu vou ser sincero com o senhor, ele não pegou nenhum Meeting, ele não Eita. funciona muitos aplicativos, não. Entendi. Mas no caso, tu faz o quê? Acessa a internet com ele? Olha, eu mandei um áudio no WhatsApp pro senhor explicando hoje que eu não estou acessando mais nada, até por isso que eu tinha falado com o senhor sobre a inscrição, porque ele me deixou na mão quando eu entro nos navegadores. Ele não funciona por conta do sistema operacional. Ele pede para atualizar o navegador, só que o sistema operacional do tablet não aceita, porque não tem, vamos dizer, capacidade de espaço para fazer a atualização naquele navegador. Aí, durante um tempo, o navegador deixa de funcionar. Agora eu estou sem nenhum navegador funcionando. Primeiro foi o Mozilla, depois o Internet Explorer e por último o Google. Ah, gota. Ó, tem esse aqui, ó. html-online.com. Usa o código aqui, ó, e ele vai dar a resposta aqui do lado, tá vendo? Aí você pode fazer CSS também. Já é uma, Legal isso. entendeu? Não precisa instalar nada no computador. HTML, vou colocar aí nos comentários. HTML-online. Certo. Ô, professor, às vezes eu converso geralmente com o Davi. Davi, ele desenrola bem isso. Aí ele me ajuda nessa questão quando eu sempre estou com dúvida, ou ele mesmo testa no computador dele. Mas eu estou conseguindo estudar. Às vezes ela até brinca comigo, dizendo assim, faz um estilo em CSS, aí eu vou fazer no caderno uma folha em CSS. Ele fica resenhando comigo, mas a gente faz, dá para estudar tranquilo. Você e os demais colegas devem lembrar da minha frase, né? Tem várias, né? Mas lembra da minha frase para quem quer estudar? Agora não, agora eu não lembro dela não. É de tantas Quem pessoas que o quer, senhor já disse. são várias. Quem quer faz, né? Quem não quer arruma desculpa, né? Ah, essa eu lembro. Eu lembro que o senhor também eu lembro que o Eu senhor tô me deu um procurando livro desculpa que até me hoje. estimulou a fazer teste de mesa. Até hoje eu faço teste de mesa. Pronto. É o que, Ronaldo? Eu tô procurando desculpa até hoje. Você disse que estava com muita preguiça, né? Na última vez que eu conversei com você, tava. Bem que eu gosto, Já você fez uma coisa que eu gosto, aí você foi sincero. Disse, não, professor, eu vou ser certo, eu vou senhor, tô com mentir, é? preguiça. Tá certo. Dou valor a quem é assim. Eu gosto da verdade na cara. Se eu chegar no senhor e dissesse, professor, tô estudando o dia todinho, professor, tô com a cara no livro. Aí o senhor vai falar pergunta pra mim, eu digo, 20 não, horas professor, por sei dia. não. 20 horas por dia eu tô estudando, professor. Aí. Eu não durmo mais não, professor, eu não como, eu tô vivendo à base de água e folha de livro. Acho que eu já Só li e eu descanse como. mais. Igual o Steve Jobs e de maçã. Certo? Então vamos lá, pessoal. Recapitulando aqui, ó. Eu criei aqui, né, os 3 tags diferentes, H1, H2 e um parágrafo. E aqui no meu CSS eu defini a cor, né? Alguém lembra o estilo da fonte, como é que faz? Se eu quisesse botar uma fonte aqui, o estilo da letra aqui, em tudo azul, com a fonte FONT diferente do e padrão. FE. Opa, peraí, vamos lá, devagarzinho. Font size. Eu acho que é. Font size eu acho que é o tamanho, não? Vamos ver aqui.
Ah, É o tamanho da fonte. desculpa. Será que é 20 ou precisa colocar É outra? muita fonte. Eu acho que precisa colocar. Peraí, deixa eu. Aqui talvez ele não vá funcionar. Vai funcionar nesse outro de baixo. Não lembro se é 20 pixels. Deixa eu ver se só o 20 ele funciona também. Não, tem que ter o PX. E lembrando, ó, que se eu for colocar, talvez, deixa eu colocar um tamanho maior para ver se faz um efeito. Vou colocar aqui tamanho 100. Para ver se nessa primeira frase ele vai. Pronto, Eu coloquei 20, ele não mudou muito, tá? Aqui no tamanho 100, aí eu vi o resultado de uma maneira mais visível, né? Então, ter cuidado, porque às vezes o tamanho da letra que você vai colocar fica próximo do H, né? Aí o H1, H2, H3, vai aumentando o número, vai diminuindo o tamanho da letra. Aí às vezes você coloca o tamanho, não vi resultado, mas é porque você colocou um número próximo do padrão da própria letra mesmo. Ô, Então, Paulo, se eu diminuir aqui só, para 50, oi? ô, Paulo, só uma observação. Quando a gente usa um H1 ou um H2, a gente não está formatando o tamanho da fonte. A gente só está, tipo, usando hierarquia de texto, não é isso? A gente Isso, formata exato. usando font size. Isso, a questão da... aí vai depender do que você está fazendo, né? Vai ter alguns momentos que você vai precisar utilizar o H1, H2, a questão da hierarquia, como você falou, e vai ter momento que, na verdade, vai chegar algum momento da sua vida, que na sua área de programação, que aí você não vai precisar nem utilizar essas tags H1, H2, você já vai definir no seu CSS o padrão dela, o tamanho dela, entendeu? Os padrões que as páginas web acessam. Ah, entendi. Acessam não, utilizam, né? Uhum. Ó, tem até um site aqui que eu ia mostrar para vocês, acho que é Esse dia, 99. Oi, Ana. É a Ana que tá falando? sim, em relação à fonte. O tamanho da fonte é font size ou é font family? Que eu confundo muito esses códigos assim que são parecidos. Certo. Qual a dúvida? O tamanho da fonte, para colocar tamanho 12, 20, esse tipo de coisa. O tamanho mesmo. É font size ou é font family? Eu confundo os dois. Como é fonte, cortou no final. Desculpa. Font size. Aquele que Certo, é o é tamanho da de dizer letra. font size ou font family. É o tamanho. Isso. Aí eu acho que se quiser colocar a cor, vai pro... Eu acho que também vai funcionar se colocar fonte color, eu acho. Deixa eu ver aqui se tem. Tem. Mas eu acho que aí ele não funciona mais. Não. Ele nem mudou aqui. Então ele já pega direto aqui na lente. Então eu já estou definindo que essa propriedade aqui vai ter essa cor. Tá? Se eu quiser colocar. Entendi. Se eu quiser colocar, cadê? Cores para página HTML. Vem aqui, dou um Google aqui rapidinho, tabelas de cores. Né? Eu quero uma, porque vai ter algum momento da sua vida que a cor que o cliente quer é uma cor específica da marca dele, certo? Então aí você vai ter situações que você vai ter que pegar exatamente aquela cor específica, você não pode chegar próximo dela, né? Então tem ferramentas que faz você, eu quero saber que amarelo é esse aqui, ó. Aí você vai utilizar a ferramenta que ela vai capturar essa cor aqui, qual é o código dela, o código dessa cor, e você vai pegar para utilizar no projeto do cliente, certo? Ô, Então, Paulo, como... Oi? Geralmente, fica mais fácil, só para fazer um programa, uma coisa mais básica. São as coisas primárias. Eu vou naquele editor de texto mesmo. Aí eu finjo que vou editar uma cor, digamos assim, da letra, aí eu pego a cor que eu Como quero. é? Tu vai aonde?
No editor de texto? Ah, Eu vou na ah, editor de texto, certo. que nem o No Word, documento. né, por exemplo. Aí eu vou na cor e meio que finge que vou colocar uma cor. Aí eu só copio e colo o nome da cor e coloco lá. Entendi. Eu quero colocar aqui. Aí vem mais cores, né? É assim que tu faz? E aí pode utilizar Não. aqui também, ó. É tipo isso, agora que eu vi. É Quero exatamente assim. Aí eu copio e colo o nome da cor. um azul específico, um vermelho específico. É uma possibilidade também que É, você pode fazer. E para facilitar, Paulo, existem outros editores. Por exemplo, o Photoshop é gratuito, mas é particular, mas existe o GIMP, por exemplo. O GIMP ele é um editor de imagem que ele é gratuito e você pode usar, facilita a vida para quem está fazendo o site, porque você pode usar as funções RGBA, HSL, tá entendendo? Isso. Ele é a versão free, né? É a versão free É. do Photoshop. Isso aqui. Uhum. Ele funciona também para Windows, mas é muito utilizado para usuários Linux, né? Para quem manja aí. Tem esse Inkspace também. Esse Inkspace, eu acho que ele é estilo CorelDRAW. Isso. O Inkspace é CorelDRAW e o GIMP, se fosse o Photoshop. São as alternativas, né? Então, ó, se eu quiser um verde aqui específico, posso copiar e lembrando, ó, tem que vir com a hashtag, tá? Eu não posso desprezar a hashtag. E aqui, cadê? Aí o verde personalizado, ok? Aí eu poderia também colocar um background color, né? No fundo da página, não é isso? Como é que eu colocaria uma cor no fundo desse exemplo aqui? Quem lembra? Aqui tá um fundo branco, mas eu quero uma cor aí. Vocês podem escolher. Quem é que lembra aí? Como Um de é, cada Paulo? Eu vez não se eu para não me escutei bem. engano, abre style, se eu não me engano, mas eu não lembro o resto. Abre style e coloca. Aí abre body, se eu não me engano. Eu não sei se é chave, se é colchete. Eu acho que é assim. isso no Aí CSS coloca. ou no HTML? Eu acho que é no HTML. Vamos lá ver. Eu acho que. Será que é assim? Vamos lá, vamos colocar aqui colocar a cor só para a gente ver o desmantelo. Aí, ó. Eu tô dizendo aqui que o corpo da minha página, ou seja, tudo que tiver aqui, ó, dentro do body, né? Tudo que tiver dentro do body vai ter essa cor aqui, né? Vamos pegar outra, né? Para a gente ficar visualizando lá o nome. Vamos pegar aqui essa cor aqui. Vamos lá. Certo? E se eu quiser colocar uma imagem como fundo? Aí, professor, o senhor coloca background, aí barra imagem, aí dois pontos URL, aí igual aspas duplas e coloca o nome da pasta, se for tiver uma pasta diferente, dois pontos, barra, o nome da pasta, barra, o link da imagem, por exemplo. Aí fecha com aspas duplas e fecha a tag. Vamos lá, vamos ver se funciona. Ver se na minha pasta imagens aqui se eu tenho alguma coisa. Deixa eu pegar aqui até JPG. O nome da pasta é imagens. JPG. Opa. Vamos ver se funciona, né? Ô, Paulo, Oi.
O senhor esqueceu de colocar o URL e colocar entre aspas duplas. URL, que é o endereço, né? Sim, isso mesmo. Assim? Aí o nome da parte, sim, agora isso? sim. É isso. Acho que não vai funcionar. Não funcionou. Peraí, eu acho que as aspas duplas, será que é dentro dos dois pontinhos? Aqui, né? Deixa eu ver. Aí tira aquela sim. Tira. Eu Vamos acho que ver. sim. Bora ver de novo. Não, não foi. Vamos ver, vamos olhar um exemplo que a gente fez com imagem. Cadê aqui? Cadê? Exemplo com imagem. Background imagem. Aqui, mas isso aqui a gente fez com ele direto no código HTML, não foi? Aqui, ó. Tá vendo? O nome da minha parte é imagem mesmo? Então pode ter sido isso aqui. Vamos ver logo esse aqui. Cadê? Na pasta tá certo. Vamos fazer a comparação aqui. Acho que é porque ele tem que estar entre parênteses. Vamos ver se vai funcionar agora. Olha aí. Agora funcionou. Tem que estar entre parênteses. No caso, quando eu chamo a imagem no meu código CSS. Né? Então, eu coloco a URL, como José Carlos falou. Não preciso colocar as aspas, por quê? Porque eu vou colocar os parênteses. Ok? E aí você coloca ele vai sair da pasta CSS, que aí por isso que eu coloco dois pontos, ele sai de uma pasta, entra na pasta imagens, pega a imagem, no caso é te.jpg, e aí coloca. Como a imagem é pequena, né? Então a imagem é pequena, então por isso que ele replicou, tá certo? Mas aí eu poderia pegar aqui, ó, exemplo de background para página HTML. Eu venho aqui em imagens. E aí eu posso pegar aqui qualquer um aqui. Pegar essa aqui. Essa está muito pequena. Ô Paulo, se a gente dimensionasse a imagem, colocasse, por exemplo, 100% para que ela pegasse todo o comprimento e 100% de largura também, ela pegaria a tela todinha? Pegaria, mas aí no caso ela ficaria com distorcida, né? Porque a imagem, o tamanho dela é pequena. Entendeu? Ah, Mas aí é uma possibilidade também. entendi. Imagens. Vamos ver qual foi a extensão dela. JPG. Pronto. Agora vamos colocar isso aqui para ver se funciona. Pronto. Aí seria uma possibilidade, José Carlos, de você trabalhar aqui, diminuir o tamanho, né? Pode ver que ele ficou muito grande e não pegou o efeito, né? Esse efeito aqui, tá vendo? O branco, que aí ela tá 1920 por 823. Então, ficou só um pedacinho de nada aqui da parte branca, né? Então, seria uma possibilidade de você redimensionar o background, né, para ela se encaixar na tela, certo? Aí é a questão que vem que a gente, não sei se vai dar tempo para a gente ver, a questão do site responsive, né, que chama. Você acessar o site
no computador ou no celular, e ele vai se adequar ao seu dispositivo, ou se é no celular, se é no computador, ou se é no tablet, né? É o caso do site da Globo.com. Se você acessa o site dessa maneira no computador, quando você vai acessar no celular, ele vai se adaptar ao dispositivo que você está, né? Então, é digamos que é uma tecnologia, né, que ele tem essa questão que ele vai ter que identificar qual é o dispositivo, né, para poder ele se adequar a ele. Ô, Olha aí, professor, ó, a a gente vai pergunta do trabalhar. Ronaldo. Olha, oi. Vai depender do tempo, Professor, a né? gente Vamos vai ver aí. trabalhar. Ô, Pretende, né? professor, Eu não sei se vai dar tempo. Oi, Ronaldo. professor. Pronto, meu celular mesmo, o navegador que eu uso, que é o navegador da Samsung, ele já tem, eu acho que eu já mostrei pro senhor, que é modo desktop, que ele muda o formato da página. Por exemplo, se eu tô no celular e a página só pega no desktop, eu boto modo desktop, aí é como se eu estivesse no PC. Eu acho que eu já mostrei isso pro senhor. Eu acho que já. É porque isso também tem a questão também do navegador, né? Os navegadores também tem que ter essa parte do responsive para que ele possa. Que também não adianta o programador desenvolver, colocar essa parte responsiva no código, e o navegador não está atualizado, aí não vai servir de nada, entendeu? Tem que ter essas duas partes também. O navegador tem que estar atualizado, né, que a maioria já cumpre com isso, e o site, a página, né, tem que também estar esse dueto aí, né? Ambos têm que estar nessa mesma tecnologia. Olha aí, Ronaldo, a sua dúvida aí, se a gente volta esse ano ainda, ó. 38% dos shows já foram reabertos, ó. Daqui a uma semana esse número Oxi, dobra. e a gente estuda em shopping, professor? Sim, mas shopping é bem similar à aglomeração de Não. pessoas, né? Não, uma coisa é Ô, certa, professor, escola vai ser o último a voltar, tá bom? se Deus quiser, se der tudo certo. Bom saber disso, bom ouvir isso, é bom que tá Olha, gravando. por mim, por enquanto, eu quero ver o seu rosto só pelo celular mesmo. Certo, aham, Professor, bom eu saber acho que o disso. Ronaldo tá sendo sincero demais, né? Ele ativou o modo super sincero. Olha, ô professor, Ó, oi, já que faltam 7 minutos para terminar, né? Eu queria uma dúvida pro senhor. diga, mande. O senhor vai almoçar hoje no colégio ou vai para casa pegar o almoço? Rapaz, se nem na escola a gente podia almoçar, como é que eu vou almoçar? Você sabe a hora da merenda, professor? Que eu tô com fome. Oi? Libera aí, professor, libera aí. Eu tô ligado que vocês vão comer a lasanha, né, que a mãe de vocês fizeram. Pô, Agora não tem queria como eu, professor. reclamar do almoço ruim da escola, né? Mas não Agora é o foi um almoço de almoço Oi. manhã, né? É o almoço de abençoado, que manhã, né? lasanha, mas com feijão Eu tô com mesmo. saudade dos cachorros, professor da ETE. É verdade, Hum, também tô. quando eu tava De gravando resto, aula, eles sempre me recepcionavam lá. Uma vez eles até me ajudaram, né? Que eu cheguei, era um vigilante diferente. Aí ele olhou para mim todo estranho, né, o vigilante. Aí eu desci do carro, aí eu fui explicar, não, eu sou professor, tô vindo gravar as aulas aqui e tal. Aí eu liguei para a Elisvânia autorizar a minha entrada. Aí quando a Elisvânia autorizou, aí até o vigilante fez, eu suspeitei que você fosse professor porque os cachorros não latiram. Eu disse, ó, tá vendo? Os cachorros são meu amigo. mas rapaz, Paulo, domador de cães. Tá vendo aí? É porque eles conhecem, né? A questão do cheiro, essa parte aí E, que mas, quem eu tem tô com cachorro. saudade, professor, dos cachorros. Ó, uma dica aí para vocês aí. Esse site 99 Freelas tem outros nesse mesmo segmento. Eu não sei se eles aceitam menores de 18 anos, tá? Mas aí fica só como sugestão para vocês aí. Ele tem projetos onde você pode publicar um projeto que você fez ou você publica seus trabalhos, digamos assim. Eu trabalho com desenvolvimento de sites, trabalho com desenvolvimento de aplicativos desktop, com aplicativos, e aí ele vai mostrar lá as demandas. Então, pode ter alguém em algum lugar no Brasil ou no mundo que esteja querendo desenvolver um aplicativo para a lanchonete, o empreendimento lá da pessoa. Então, aí ele diz que quer o que ele quer, e aí você olha lá, né, qual é o perfil,
quer desenvolver e tal. E se você dominar aquela plataforma, aquela ferramenta, né, aquela linguagem de programação, aí você se candidata, tá? Não é exclusivo, não é garantia disso. Aí você vai se Ô, candidatar, e aí eles vão dizer, você vai dizer o seu valor, quanto é que você cobra para fazer tal projeto. E aí outras pessoas também vão também oferecer o serviço, e ele vai ver, a pessoa que está querendo o seu trabalho, vai ver qual é o que dá o melhor custo-benefício para ele, certo? Então, Ô, assim, um computador, internet e conhecimento dá para você ganhar dinheiro dentro de casa. ô professor, Oi. agora uma pergunta séria. A questão de teste e prova, como é que vai ficar? A princípio, a gente não pode aplicar nem teste, nem prova, né? Mas Nem as AT. atividades que os professores estão passando, valem ponto? Aí a gente tá passando, e quando voltar é que a gente vai receber a orientação, entendeu? Ah, entendi. Como a gente pode utilizar isso. Ô, Paulo, eu tenho uma dúvida sobre os assuntos que a gente está trabalhando. A gente vai chegar a trabalhar, por exemplo, JavaScript, PHP, ou se não Java, vai trabalhar com essas linguagens esse ano? Na ementa dessa disciplina de linguagem de programação, daria, né, agora nesse segundo semestre para a gente ver Java, né? Mas a gente ainda falta algumas coisas de HTML. Eu não sei se vai dar tempo ver ainda. E aí eu até Ah, tô pensei, ao entendendo. invés de ver Java, ao invés de ver Java, a gente visse PHP ou JavaScript, né, que é totalmente Uhum, diferente de Java. E isso tô é entendendo. mais, dinâmica, você vê mais o resultado na hora do que utilizar o Java. É uma O Java possibilidade. é, vamos dizer, meio frescurentozinho. Que é isso, rapaz? Olha a boca. Ele arrudeia demais, cuidado nas ATs. Ele arrudeia demais as coisas. Ele é como se eu tô aqui no bairro Demóstenes Velhas, eu quisesse ir para Coab 2, que é aproximadamente 2 quilômetros, e ao invés de ir direto aqui, né, pegar a reta aqui para ir para Coab 2, eu fosse em São Caetano, arrodeasse e voltasse para ir para Coab 2. Mais ou menos assim, o Java. Tô entendendo. Ele dá esse arrudeio todinho para fazer uma coisa simples. Agora, a linguagem de programação extremamente robusta, né? A linguagem de programação muito concorrida com os profissionais, né? Mas eu, particularmente, eu não conheço nem programador Java, não. Eu, né? Assim, para dizer o cara, eu fiz um projeto, eu fiz um site, eu fiz um software para uma empresa e utiliza Java. Eu nunca vi, não. Eu não conheço, né? Eu sei que Ô, existe programa. professor, eu lembrei Oi. de uma dúvida agora. Que eu não vou, eu acho que eu não vou saber formular muito bem. Mas preste atenção, ver se eu consigo entender. Para a Ah, pessoa colocar uma imagem, a imagem tá lá, certo? Tem algum certo. padrão de imagem, por exemplo, de cores? Porque essa semana eu tava vendo um vídeo e mostrava que o Android tem um padrão de imagem, que é o SGRB, alguma coisa assim. Acho que é Para colocar em. RGB, né? Eu acho que é Aquele RGBD do mesmo. Word que a gente. Acho que foi o do Word, igual que eu abri agora. Deixa eu lembrar aqui. É, Que tava dando e alguns bugs. Pronto, a pessoa colocava um papel de parede e o celular entrava num loop. é RGB. Isso. Esse Aí, é o padrão de todos, Ronaldo. porque tem alguns que é sRGB, né? Outros que é RGB, alguma coisa assim. Esse sRGB pode ser digamos que alguma versão mais atualizada, entendeu? Mas acho que o Entendi. padrão que os navegadores aceitam é esse RGB, né? Que Ok, aí ok. tem um significado desse RGB. Deixa eu ver aqui. E que eu já vi alguma coisa. Depois você pesquisa, professor, que essa semana ocorreu um bug em Android. Que colocava Aham. um papel de parede, só que esse papel de parede tinha um padrão de cores diferentes. Aí o celular começava a bugar. Entrava num loop e não saía mais. A RGB, Saiu essa semana. O R é de red, o G é de green e o B é de blue, né? Hum. A sigla É o sistema de das três pixels. cores primárias. Isso, né? Que Do é pixel. aquele vermelho, azul e verde. Vermelho, Aí é.
e aí formam Forma as cores. as inúmeras cores. Ok? Ok. Pessoal, Boa tarde aí, alguma pessoal. dúvida? Vou vazar. Mais alguma pergunta? E aí fica a dica aí do site Freelas aí para vocês. Não esqueçam de marcar a presença lá no... Assista a série, viu? Vou assistir. Beleza? Boa tarde, professor. Valeu. Eu acho que essa semana a gente não tem mais aula, né? Tem a eletiva de quem... Sexta-feira tem a eletiva. Quem tem aula comigo na eletiva. Ok? Mas aí eu vou marcar com vocês aí o que a gente vai explorar essa semana. Valeu, professor. Ok? Boa tarde para vocês, bom almoço, se cuidem, fiquem em casa, tá? Boa tarde, professor. Eu também, professor. Pode deixar.